Olá, turminha, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa da semana? Então, abram lá a apostila de vocês na página 47. Ainda é a apostila do primeiro bimestre, tá? Nós não encerramos ainda. Então, vamos lá. Segundo a postagem, vocês terão que fazer a leitura da página 47 e 48 sobre as imagens que contam a história do Mar Morto, para depois, então, realizar as atividades que vêm a seguir. Então, observem o mapa, as fotografias, deem uma olhadinha, uma observada bem detalhada em cada imagem que vocês estão vendo aí na página 47. Observem que tem o mapa, né, do Mar Morto ali em cima. Embaixo tem uma foto do Mar Morto com águas extremamente salgadas, localizado no Oriente Médio. Tem aí no meio, uma foto de uma pessoa que boia nas águas do Mar Morto e depois à direita, uma pessoa cobre o seu corpo com lama negra encontrada no Mar Morto. Então, na sequência, página 48, nós vamos começar então a realizar as atividades. Então, você precisa ler cada questãozinha para conseguir responder, tá ok? Então, número 1, qual é a finalidade do mapa da página anterior? Página que nós vimos, né? Esse mapa aí que nós estamos vendo, tem que finalidade? Para que ele serve? Para que existiria um mapa do Mar Morto? O que vocês acham? Será que é para convidar alguém para conhecer o Mar Morto? Ou é para explicar como desenhar a região onde está localizado o Mar Morto? Ou será que é para orientar na localização do Mar Morto? Mapas servem normalmente para quê, gente? E aí marca a opção correta, com um xizinho. 2. O Mar Morto é fronteira natural de quais países? Percebam, lá no mapinha, voltando lá, ó, precisam analisar atentamente o mapa para conseguir responder aí a número 2. Fronteira natural de quais países esse mar, hein? São 2, ok? Procurem lá. 3. O Mar Morto está localizado. Ele é no deserto do Saara, no deserto da Judéia ou no deserto de Gobi? Procurem no mapinha. Copie do mapa as dimensões do Mar Morto. O que são dimensões, gente? Olhem lá. No mapa, você vai encontrar essa informação, que vai indicar o tamanho, né, a extensão desse mar, até onde vai, né? E aí vocês vão copiar essa informação nessas duas linhazinhas aí. 5. As águas do Mar Morto são tão densas que as pessoas não conseguem mergulhar nelas. Então, assinale a fotografia que confirma essa informação. Então, voltando lá na página 47, qual é a fotografia em que nós podemos ver que as pessoas não conseguem mergulhar, de tão densas, grossas, né, são essas águas? Então, faz um xizinho aí na foto que você acha que mostra como são densas as águas que impedem as pessoas de darem um mergulho aí como num mar normal. 6. Das fotos do Mar Morto da página anterior, qual você achou mais interessante? E aí é uma resposta pessoal, cada um vai achar uma foto mais interessante e poder, então, marcar aí qual é essa página e explicar para nós por que você achou essa foto a mais interessante. Próxima página. Procure textos sobre outros mares. Aí é uma pesquisa que vocês farão, tá? Vocês vão procurar sobre outros mares que existem no mundo, porque nós estamos falando de um, mas existem outros. E aí você vai montar, então, fazer uma produção de texto com base nas informações que você encontrou e vai produzir um texto como uma curiosidade. Vocês já viram aí, provavelmente em revistas, jornais, né? Até mesmo na internet tem sempre uma perguntinha assim: você sabia? Que sempre vai relatar uma curiosidade, algo que às vezes a gente nem parou para pensar que era daquele jeito mesmo. Então, segundo as pesquisas que vocês farão, vocês vão juntar aí as curiosidades desse mar que você vai escolher,
selecionar o que você achar mais interessante, observar o que é de interessante nele, para poder produzir o seu texto como se fosse uma grande curiosidade, para que as outras pessoas que vão ler possam ler e falar: nossa, não sabia disso, que legal, que interessante. Então, sua produção tem que ser criativa ao ponto de despertar a curiosidade de quem vai ler. No caso, a Pro aqui, tá bom? Termine essa produção e mande para mim uma fotinho. Tudo bem? E aí, na mesma página, vocês têm a orientação de fazer a produção de um cartão postal. Faça de conta que você fez uma viagem e visitou o Mar Morto. Estando lá, resolveu escrever um cartão postal contando um pouco do que você viu, sentiu e gostou. Para isso, tome como base as informações contidas nos textos apresentados, que são os da página 47. E aí vocês vão então retirar e recortar do encarte 5 o cartão postal. Vai redigir o seu texto e enviar a uma pessoa a quem você quer muito bem. Então vamos fazer assim. Retirem lá o encarte 5. Lá tem um modelinho de como é um cartão postal. Atualmente nós não usamos muito, porque hoje nós temos a facilidade de comunicação através do celular, da internet. Mas antigamente, quando não tinham essas ferramentas de comunicação, utilizava-se muito o cartão postal. Então, por exemplo, a pessoa foi viajar a um país distante e quis aí mandar um cartão para alguém que ficou esperando com uma foto do lugar, dizendo que está bem, que o lugar é legal. Então, vocês vão observar no encarte que é um cartão que precisa conter aí no cartão uma imagem ilustrativa do lugar e as informações de quem está enviando o cartão e de quem vai receber esse cartão, ok? Então, vocês vão aí escolher na sequência alguém. Pensem aí num colega de classe que gostaria de receber esse cartão quando nós voltarmos para a sala de aula. Pensem aí algum colega que você está com muita saudade. Então, redija aí, produza o seu cartão postal para esse querido colega ou colega e guarde para que no retorno nós possamos compartilhar. Tudo bem? Aí nós teremos, então, a leitura do texto Admirável Mundo Louco, para nós conseguirmos responder as questões das páginas 51, 52 e 53, tá? Então, nós vamos ter que observar as informações para conseguir realizar as atividades que vêm na sequência. Eu vou ler o texto e as atividades vocês vão fazendo em casa aos poucos, e se surgir dúvida, pode chamar no WhatsApp. Então, vamos lá. Admirável Mundo Louco. Eles moram quase todos amontoados nos lugares muito feios que eles chamam de cidades. Esses lugares cheiram mal por causa de umas porcarias que eles fabricam e de umas nuvens que saem de uns tubos muito grandes que, por sua vez, saem de dentro de umas caixas que eles chamam de fábricas. Parece que eles vivem dentro de outras caixas, amontoadas umas nas outras. Parece que nesses amontoados há um tubo por onde corre um carrinho na direção vertical, chamado elevador, porque leva as pessoas para o alto dos amontoados. Quando fica claro, eles saem das caixas deles e todos começam a ir para outro lugar. E ficam nisso de ir daqui para lá o tempo todo, até que fica escuro e todos voltam para o lugar de onde vieram. Não sei como é que eles encontram o lugar de onde eles saíram, mas encontram e entram outra vez nas caixas. Olha que leitura engraçada. Quem será que está falando a respeito desse mundo louco, que na visão dele é louco, mas que para nós é o nosso mundo, não é mesmo? Você conhece algum lugar como apresentado no texto? Se o extraterrestre estranhou as cidades que viu no nosso planeta, como você imagina o lugar de onde ele veio? Então, esse texto foi escrito por um extraterrestre.
Já imaginou isso? Ele visitando o nosso planeta e dizendo que nós somos loucos? Porque vivemos dentro de caixas, que seriam as nossas casas? Você concorda com a opinião do extraterrestre sobre as grandes cidades? Você acha realmente que a opinião dele sobre as grandes cidades está correta? Então você vai responder aí a página 51, observando o texto e as questões que vêm a seguir, tá bom? Aí vocês vão observar que as perguntas são todas referentes ao que nós acabamos de ler. E depois, na 3, vou só explicar melhor essa porque é uma produçãozinha de texto. Então vamos lá. O que você sugere como porcarias que os seres humanos fabricam e que cheiram mal? Lembra que o extraterrestre falou no texto? Produz um texto de opinião. Texto de opinião, você vai dar a sua opinião, a sua ideia sobre o assunto, falando sobre a poluição e o mal que ela causa ao planeta. Então, o que o extraterrestre estava chamando de porcarias que os seres humanos fabricam, que cheiram mal, é a poluição, na verdade, né? Poluição que nós sabemos muito bem que faz realmente muito mal a nós, ao nosso planeta. Então, produzam um texto de opinião, dando a opinião de vocês sobre essa poluição que realmente causa muito mal para todos nós. Na página seguinte, número 4, vocês vão ajudar o extraterrestre a encontrar o caminho para identificar algumas fontes de poluição, como, por exemplo, as fumaças que saem das chaminés das fábricas, os incêndios clandestinos e os lixos jogados em terrenos baldios. Então, aí, incêndios clandestinos são aqueles que são proibidos, né? Que não pode mesmo colocar fogo nas matas. E algumas pessoas, infelizmente, fazem. Terrenos baldios são aqueles terrenos vazios, né? Abandonados. E que as pessoas aproveitam para jogar lá os seus lixos, como se lá fosse o lixo. Então, vão tentar aí ajudar esse extraterrestre a encontrar o caminho para identificar esses 3 lugares, ok? Esse cheiro, né? Vai encontrar aí o que sai da chaminé das fábricas, a fumaça que vem dos incêndios e o cheiro ruim, né? Que vem dos lixos que são jogados nos lugares indevidos. Na número 5, vocês vão reler. Não sei como é que eles encontram o lugar de onde eles saíram, mas encontram e entram outra vez nas caixas. Essa é a opinião do extraterrestre sobre nós. Que explicação você daria para encontrarmos o lugar de onde saímos? Então, aí também é uma resposta pessoal. Que explicação, então, você daria ao extraterrestre para explicar para ele como nós conseguimos voltar para as nossas casas depois que nós saímos? Como será que nós identificamos o lugar onde nós moramos? Porque para eles é uma grande loucura, né? Ele chamou o nosso mundo de mundo louco. Mas para nós é muito normal sair, ir à escola, ir visitar alguém, ir passear e depois voltar para casa, não é mesmo? Eles acham isso uma loucura. Então tente explicar para um extraterrestre aí, nessas 5, de que forma nós conseguimos identificar a nossa casa, para conseguirmos voltar para ela depois que saímos, certo? E aí, na 53, nós temos ver o mundo com olhos do outro mundo. O extraterrestre viu o nosso mundo com os olhos dele, olhos de outro mundo. E alguém também viu esse viajante do espaço, mas viu com olhos deste mundo. Então veja como essas pessoas o descreveram e complete o diálogo de acordo com as palavras do box abaixo. Então aí vocês têm algumas palavrinhas como pequeno, entre aspas o A, porque pode ser pequeno ou pequena, esquisito ou esquisita, quadrado ou quadrada, engraçada ou engraçadas, no plural, curvado ou curvada, pequenos ou pequenas, esquisitos ou esquisitas, quadrados ou quadradas, comprido ou comprida, curvados ou curvadas, grande ou grandes, verde ou verdes, engraçado ou engraçados e compridos ou compridas. Então, vocês vão só completar aí
com a resposta de vocês. Quais são as palavras que completam o diálogo? Essa conversa que tá tendo aí, ó. Você viu o ET? Que horror! Ele é muito... Você vai completar. Resposta pessoal, tá, gente? Eu também achei que ele é realmente... Tem os olhos e a boca com a cabeça muito... Você percebeu que os braços e as pernas são... E... Sim, percebi. Mas o mais estranho é a mão com apenas 2 dedos. E os pés? São muito... Entenderam a conversa? Faltam palavrinhas aí para completar esse diálogo, essa conversa. Então, utilize as palavras ali do quadro. Ou no plural, ou no singular, com S ou sem S, ou no feminino ou no masculino, ok? Depois, desenhe em uma folha avulsa como você imagina que seja um extraterrestre. Então, você vai pegar uma folha, pode ser até do caderno ou uma folha sulfite, e desenhar como você acha que é um extraterrestre, um ET. Ok? Vamos ver esses desenhos também no retorno às aulas, então deixa aí guardadinho que nós vamos usá-lo. Agora está tudo bem explicado. Escreva uma carta para o extraterrestre contando como é a vida na cidade. E depois, no retorno, nós também vamos trocar essas cartas, observar qual é a ideia, né? Qual é o caminho que cada um de vocês seguiu? Que tipo de explicação vocês dariam para esse extraterrestre falando de como é o nosso mundo? E aí nós trocaremos essas informações. Vocês podem colocar o desenho na frente e escrever atrás, ou fazer os dois na mesma folha, ou pode desenhar na folha solta e escrever a produçãozinha da carta no caderno, tá bom? Então, sigam aí essas orientações para que nós, no retorno das aulas, possamos compartilhar os desenhos que vocês vão fazer, o cartão postal, a carta para o extraterrestre, as pesquisas sobre outros tipos de mares. Tudo bem, gente? São atividades bem legais, espero que vocês tenham gostado. E se tiverem dúvidas, entre em contato comigo. Até logo! Turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de História da Semana? Quero lembrar a vocês que hoje nós vamos iniciar a apostila do segundo bimestre da lição de História. Então, pega aí a sua apostila do segundo bimestre, a apostila nova, que nós não usamos ainda, e abra lá na primeira página de História. Vocês vão ver que tem essa ilustração, histórias que as águas contam. Então, vamos lá para a leitura? Acompanhem comigo. As primeiras civilizações surgiram nos vales de grandes rios, pois eram locais onde se desenvolvia a agricultura. Foi a agricultura que possibilitou o progresso dos povos que habitavam as regiões próximas dos rios, as regiões ribeirinhas. Então, aí vocês têm a antiga Babilônia, às margens do rio Eufrates. No mapa da próxima página estão localizados os vales dos rios nos quais surgiram as primeiras civilizações humanas. Observe e marque os rios Tigre, Eufrates, Amarelo, Azul, Nilo, Níger, Congo, Indo e Ganges. Então, observem lá. Tá vendo aí que vocês têm a ilustração do mapa? E aí vocês vão observar as informações, os desenhos, as legendas e tentar aí marcar onde é que estão esses rios que nós acabamos de falar, ok? Na página seguinte, Vivendo à beira das águas, Egito, um presente do Nilo. O que você lembra de já ter estudado sobre o Egito Antigo? O que mais lhe chamou a atenção sobre a cultura dos egípcios? Você já ouviu a expressão Egito, um presente do Nilo?
Será que já, gente? Alguém lembra alguma coisa a respeito? Se não, vamos lá, vamos estudar um pouquinho. A expressão Egito, um presente do Nilo, foi escrita por um historiador grego chamado Heródoto, que viajou por aquelas terras na antiguidade. O que Heródoto havia visto naquela região que tanto lhe chamou a atenção? Ele provavelmente teria visto paisagens como esta. Olha esta imagem aí da página. Realmente uma imagem muito bonita, né? Os povos egípcios ocupavam uma estreita faixa de terra fértil ao longo dos margens do rio Nilo, localizado no nordeste da África. Observem na imagem como logo após uma faixa estreita de área verde, o solo é desértico. Olhem lá, tem só um pedacinho de árvores ali, um pouquinho de árvores e o restante já é tudo deserto. O historiador grego Heródoto quis dizer com essa expressão que os egípcios desenvolveram uma avançada civilização. Mas não foi a simples presença do rio que fez surgir tamanho desenvolvimento. As populações que se fixaram na região criaram técnicas para irrigação das margens do rio Nilo e dos oásis próximos. Foi a ação dos seres humanos que, usando de suas capacidades, fez com que uma região ainda se tornasse muito desenvolvida. Então, vocês vão observar agora na ilustração como que os egípcios aproveitavam as águas do rio Nilo para irrigar as terras secas de suas margens e torná-las ainda altamente produtivas. Então, imaginem que nós vimos na página anterior que pouca parte era verde e o restante era a maioria deserto. Como é que essas pessoas, essas civilizações, esses povos que surgiram, conseguiriam então trabalhar com a sua plantação, com a sua produção de alguma coisa, né? Criação de animais, se era a maioria parte de desertos? Mas eles sabiam que lá existia o rio Nilo. Então, o que eles fizeram? Descobriram uma forma de como utilizar a água do rio para irrigar, né? Para trabalhar a terra deles, para que então eles conseguissem produzir alguma coisa. Então, observem aí, número 1. O rio Nilo transborda todos os anos, quando recebe muita água do gelo que derrete das montanhas onde nasce na Etiópia e das chuvas periódicas. Olha a setinha lá mostrando. 2. Os egípcios abriram canais de irrigação que levavam a água do rio até as áreas mais secas, transformando-as em áreas férteis, mostrando. Então, onde tinha muita seca, eles transformaram, conseguiram levar a água até lá para que conseguissem que a terra produzisse alguma coisa, tornando a área fértil, né? Dava para produzir alguma coisa. 3. Os agricultores desenvolveram técnicas de arar a terra, utilizando como instrumento o arado tanto de tração humana como de tração animal. Então, olha lá a setinha mostrando um trabalhador usando ali os animais como ferramenta de trabalho, como instrumento realmente para poder arar a terra, espalhar, né, deixar a terra bem arrumadinha para receber então a produção que eles colocariam. 4. As terras das margens do rio Nilo se tornaram áreas férteis, que permitiram grande colheita destinada, inclusive, ao comércio com outros povos vizinhos. Então, olha que legal que os egípcios conseguiram fazer através das águas do rio Nilo, para então conseguirem se desenvolver, produzir muitas coisas e ter o seu sustento, né? Olha lá que eles têm, pela imagem a gente consegue ver o processo agrícola, né? A água imprescindível, importantíssima para a humanidade, sempre foi e sempre vai ser, não é mesmo? Olha que legal. Então, vocês vão continuar aí a leitura, tá? Eu vou parar por aqui para não ficar muito longo o nosso vídeo. Vamos seguir para a página 148. Aí vocês vão começar, então, a interpretação do texto respondendo as perguntinhas, tá? Aqui vocês vão responder
somente essas questões de 1 a 4, que vocês vão encontrar as respostas no texto e vão também fazer a leitura das pequenas e grandes embarques que está aparecendo aí no finalzinho da folha, tá? Na postagem eu deixei para vocês um vídeo complementar de estudo falando sobre os mares e os oceanos. Cliquem lá, acessem, que vai ajudar um pouquinho mais no entendimento do assunto, tá bom? E aí vocês vão observar como é que os egípcios, então, nessa leitura que nós fizemos e que vocês farão novamente em casa, como que eles conseguiram aproveitar a água do rio Nilo para tornar as suas terras produtivas, para conseguir irrigar aquelas terras que eram muito secas. Qual foi o trabalho dos egípcios para então conseguir responder as perguntinhas que vem na página 148? Tudo bem, turma? Havendo dúvidas, é só chamar a Pro no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês, tudo bem? Até logo! Olá, turminha! Bem-vindos à nossa aula de Geografia da semana. Nós vamos iniciar na página 122 com a leitura de um trechinho de uma música que na postagem eu deixei o link para vocês acessarem e ouvirem a canção chamada Planeta Azul. Acredito até que os papais, as mamães já conheçam, né? Mas como é uma música já mais antiga, vocês talvez não tenham ouvido e é interessante se puderem ouvi-la antes de iniciar as atividades. Bom, um trechinho da canção diz assim, ó: onde a chuva caía quase todo dia, já não chove nada. O sol abrasador rachando o leito dos rios secos, sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de norte a sul, a terra nua, semelhante à lua. Então vamos observar algumas coisas. O que você acha que quer dizer o título desse texto? Planeta Azul. Dá a sua opinião, escreve pequenininho aí nesse espacinho em branco, já que não tem linha para você responder. O que você acha? Agora, no trecho da canção, nós lemos a expressão assim: será assim de norte a sul, a terra nua semelhante à lua. O que a terra nua semelhante à lua? O que você acha que o autor, o compositor da canção, quis dizer com essas expressões? Dê a sua opinião. E qual era a preocupação dele, o compositor, quem escreveu a música? Qual era a preocupação dele em relação ao futuro do planeta? Por que ele disse essas coisas? Podem dar a opinião de vocês também aí, escrevendo pequenininho no espaço em branco. E aí na número 1, vocês vão observar as ilustrações, que representam o planeta Terra em 3 ângulos diferentes. Então, é o nosso planeta Terra visto de formas diferentes. Mas nós conseguimos ver, das 3 formas, algo predomina aí. O que mais que a gente vê? É a parte verde ou a parte azul? Parte sólida ou parte líquida? Parte sólida, que seriam os continentes, né? Os países, terra. E parte líquida, que seriam os oceanos, os mares, os rios. Lembra que fizemos em sala alguns trabalhinhos com mapas e nós identificamos com as cores, não é mesmo? Então, nós vemos o que mais aí nesses 3 ângulos do nosso planeta? Parte líquida, água ou sólida, continentes? Líquida ou sólida? Responda aí. E você recorda qual era o nome o nome que nós damos para a parte sólida e o nome que damos à parte líquida do planeta? Estudamos isso em sala também. Mas façam a leitura seguinte, que tem também essa informação para vocês relembrarem. Na página 124, nós vamos observar aí o mapa e depois responder as questões que estão propostas, que também ela é uma continuação daquilo que nós já estamos trabalhando desde o início das aulas, falando de continentes, falando de oceanos. Isso tudo acredito até que vocês tenham aí no caderninho de vocês, ok? Então, observem bem o mapa, respondam as questões e até a próxima aula.
aula de matemática da semana. Nós faremos ainda as últimas atividades da apostila do primeiro bimestre. Então, não inicie matemática ainda com a apostila nova. Nós precisamos terminar a apostila do primeiro bimestre. Então, nós vamos para a página 89 para realizar as atividades do Cálculos por Toda Parte. Vamos ler o texto da tirinha que tem aí. Hoje é dia de prova. São 10 questões. Preciso pelo menos acertar a metade. Eu quero acertar o dobro disso. Mas o certo é que vou acertar o dobro da metade. Essa ideia era minha. O que será que eles estão pensando? Do que será que eles estão falando? Na sua opinião, qual é o assunto aí? Do que exatamente eles estão falando? Que tipo de matemática aparece nessas tirinhas? É o que nós vamos estudar agora, tá bom? O dobro e a metade. Então, vocês vão colocar aí na número 1, o que você acha que significa o dobro? E o que você acha que significa metade? Lembrem que o dobro, se eu dissesse assim, eu tenho 2 balas e meu irmão tem o dobro. Quer dizer que ele tem 2 vezes mais, né? Então, quer dizer que se eu tenho 2 e ele tem 2 vezes mais, ele tem 2 vezes 2, 4. Ou 2 mais 2, 4. Ok? Então, quer dizer que ele tem mais que eu. Agora, se eu dissesse, tenho 4 balas e meu irmão tem metade, a conta seria inversa, né? Porque aí, se ele tem metade, ele tem menos do que eu. E a metade significa o quê? Respondam aí. Quanto é o dobro de 25? Vocês vão identificar para mim aí nessas linhas como é que eu descubro o dobro de 25. Eu posso usar multiplicação, como nós vimos, ou adição. Então, informem para mim aí as duas formas. Na página seguinte, quanto é a metade de 37? 35, aliás, né? Qual é a metade de 35? Me explique, então, como você chegou a esse resultado. Se o dobro é mais e metade é menos, não vou poder fazer adição nem multiplicação aqui. Porque se eu multiplicar ou somar, vai dar mais que 35 e não pode, porque eu quero saber a metade. Então, eu sei que é menos. Eu posso usar a divisão, não é mesmo? Tentem aí e respondam para mim o resultado. E na letra E, vocês vão me dizer qual é a relação, então, que existe entre dobro e metade. Vocês acham que são coisas iguais, processos iguais, situações parecidas? Ou será que é tudo diferente? Uma não tem nada a ver com a outra. Expliquem aí na letra E. Então, eu vou ler rapidamente os probleminhas para tentar ajudá-los na interpretação e vocês vão resolver os probleminhas que vêm a seguir, utilizando as técnicas de dobro, de metade, multiplicação, divisão, tá bom? Tentem lembrar do que nós fazíamos em sala. Trabalhamos bastante divisão e multiplicação. Então, 2. Resolva as problematizações a seguir. A. A escola em que Jonas estuda está organizando uma visita ao parque da cidade e pretende levar todos os alunos. Se a escola levar exatamente 139 alunos por dia, em 5 dias, ela consegue levar todos os alunos. Então, eu preciso descobrir quantos alunos tem nessa escola. Então, que informações o problema nos dá? Quantos alunos dá para visitar? Dá para passear por dia? E em quantos dias esse passeio vai acontecer? Então, qual é a conta que eu faço para descobrir o total de alunos que tem? Se eu posso levar 139 por dia em 5 dias, eu tenho um total de quantos alunos? Então, informem aí no quadrinho a conta e a resposta da pergunta. Na B, num outro mês, a escola resolveu levar todos para conhecer um centro de exposições artísticas. Agora, imaginem que eu descobri todos os alunos que tem na escola, mas é claro que não vão caber todos num único ônibus. Então, eu preciso saber de quantos ônibus eu vou precisar para que todos participem das exposições. Então, eu preciso descobrir primeiro a resposta da letra A para conseguir fazer a letra B. Mas o probleminha nos dá informações.
Quantos ônibus, no mínimo, a escola precisará contratar para levar todos os alunos, sabendo que cada ônibus tem 38 lugares? Então, descobriu quantos alunos tem ao todo? Vou precisar dividir esses alunos em ônibus. Só que cada ônibus só cabe 38 pessoas. Então, eu faço uma continha aí de divisão, não é mesmo? Vamos ver quantos ônibus ao todo vai precisar? Então, indique a continha e responda à pergunta. 3. O Jonas, ele gosta de álbuns de figurinhas de futebol. Ele tem 128, que não se repetem. Ele vai colar essas suas figuras, mas só cabem 9 figurinhas em cada página. Quantas páginas ele vai conseguir preencher com as 128 figurinhas que ele tem? Então, ele vai precisar pegar as suas 128 figurinhas e dividir nas páginas. Então, eu já sei a conta que eu preciso fazer para descobrir a resposta, não é mesmo? Então, indique a conta e responda à pergunta. Na 4, a avó de Jonas distribuiu R$ 168 igualmente entre os seus 6 netos. Então, a gente precisa saber, cada um dos netos recebeu quantos reais? Porque ela não deu R$ 168 para cada neto. Ela dividiu igualmente. Então, todos receberam o mesmo valor. R$ 168 dividido para 6 netos. Indique a conta e diga a resposta. A professora de Carla costuma passar algumas atividades como tarefa de casa. E ela gosta tanto de fazer porque ela acha que assim ela consegue ainda aprender muito mais. Mas olha só o que aconteceu. Ela estava fazendo as atividades quando a sua irmãzinha, correndo, sem querer, bateu na mesa que tinha alguns frascos de tinta e manchou a lição que a Carla estava fazendo. Então, a gente precisa ajudar a Carla a descobrir os números que estão faltando. Olhem lá. Letra A. 200 mais quanto dá 250? Descubra o número e escreva do ladinho da manchinha. Letra B. 189 vezes 5. Qual é o resultado? Descubra e coloque aí do ladinho da mancha. E na letra C, que número menos 200 dá 300? Então, descubra o número e coloque aí do lado da manchinha. Letra D, a mesma coisa, só que é uma divisão. Então, eu preciso descobrir, com essa conta gigante que tem aí, 450 dividido por 3. Quanto dá? Observem as regrinhas, tá? E façam aí a continha para descobrir qual é o resultado. No número 5, a mãe da Carla pesquisou os preços de um aparelho de TV novo. E veja só a oferta que ela conseguiu. Ela queria uma TV, essa TV custou R$ 3.573 à vista. Ou seja, a televisão custa isso e ela precisava pagar todo esse valor para poder levar a televisão para casa. Mas ela tinha a opção de parcelar esse valor, de pagar o valor em pequenas parcelas, porque ela poderia não ter o dinheiro todo para pagar de uma vez. Então, se a mãe da Carla comprar essa TV em 9 parcelas, qual vai ser o valor de cada uma das parcelinhas? Então, imaginem que a mãe da Carla chegou na loja comprar a TV de 42 polegadas, mas não tinha R$ 3.573 para pagar. Mas ela poderia pagar em parcelas menores, aos poucos. E ela resolveu, então, parcelar em 9 parcelas fixas. Ou seja, em 9 parcelas iguais, sem juros. O mesmo valor, as parcelas teriam o mesmo valor. Então, que conta que eu faço para descobrir quanto que ela vai pagar por parcela? Se ela precisou dividir, parcelar, a gente já sabe a conta, não é mesmo? Fácil, né, turma? Então, indiquem a conta e respondam a pergunta. E aí, nós temos a última página. Eu não estou conseguindo puxar ela toda para cá para que vocês vejam, mas acompanhem aí na apostila. Vocês vão precisar completar a situação problema com os números que você considera mais adequados. Então, vamos lá.
Aqui o probleminha dá a informação, mas não dá os números. Você vai precisar criar esses números. Como assim? Olhem lá. Na semana da criança, a professora de Joyce comprou. Eu vou precisar indicar um número de balas, porque ela comprou balas para distribuir igualmente entre os do quarto B. Então aí, vamos imaginar a nossa sala do quarto A? Imaginem que a professora Roberta, no Dia das Crianças, vai comprar balas para distribuir para vocês. Quantos alunos somos? E para eu distribuir balas para todos de forma igual, sem que ninguém receba mais ou menos que o colega, quantas balas a professora precisa comprar para dividir para todos eles? E aí vocês vão, cada um com a sua resposta pessoal, não precisa ser exatamente a quantidade de alunos da nossa sala, você vai criar aí essa situação problema para poder resolver e indicar para nós quantas balas cada aluno recebeu e vai indicar se sobraram ou não balas, porque a professora também pode ter comprado uma quantidade, dividiu igualmente e se sobrou bala, para não deixar uns com mais e outros com menos, ela não deu mais as balas que sobraram. Então a gente vai precisar descobrir aí, tá? Pessoal, crie esse probleminha e resolva. Para então finalizar a atividade de matemática, vocês têm aí um caminho que o coelho precisa fazer para chegar até o seu almoço, a sua cenoura. Só que esse caminho eu vou fazer apenas usando os números que são multiplicados por 3, que nada mais é do que a tabuada do 3. Eu contando de 3 em 3. Vou iniciar o caminho pintando o número 3 de qualquer cor, escolha aí uma cor, e vai contando de 3 em 3 e pintando os números que vem na sequência para fazer o coelho chegar até a sua gostosa cenoura. Tudo bem, gente? Tendo dúvidas é só me chamar, tá ok? E até breve. Olá, turma! Iniciando a nossa aula de Ciências da Semana, preciso avisá-los que é a apostila agora do segundo bimestre, tá? Ciências, nós já terminamos o primeiro bimestre, então nós vamos iniciar na apostila nova. Então, abra aí sua apostila nova. Na página 98, nós faremos a leitura do planeta Terra ou planeta Água. A ciência explica. Acompanhem comigo? Parece simples, não é? Basta abrir a torneira e lá está ela, a água, límpida, fresca, fonte de vida e de saúde. Mas será que foi sempre assim? É assim em todos os lugares? A água para todos? A água estará disponível para sempre? Nas ilustrações abaixo estão algumas informações sobre a história da água. Então, leia e comente sobre elas com seus colegas, seu professor. E, no caso, podem até aí ir discutindo em casa, né? Para poder realizar as atividades. É claro que vocês precisarão realizar toda a leitura da página 99, mostrando aí, ó, desde muito tempo, qual é a história dessa água, esse bem tão precioso para a humanidade. Não podemos viver sem ela, não é verdade? Algo que nós precisamos cuidar para não faltar. Será que sempre teremos essa água saindo das nossas torneiras? Precisamos, né, gente? Vamos consumir conscientemente para que nunca falte. Então, faça a leitura aí da página 99 e, na sequência, olha a atividade que vocês têm para fazer. Vocês farão uma entrevista com um dos familiares de casa. Nos dias de hoje, como a água vem sendo utilizada pelas pessoas? É uma pergunta. Como será que a água tem sido utilizada pelas pessoas hoje em dia? Para responder essa pergunta, você vai entrevistar um dos seus familiares e juntos preencher a ficha do encarte 5. Então, retirem lá o encarte 5
e depois vocês vão levar essa sala de aula que nós vamos usar em sala quando nós retornarmos para continuarmos falando desse consumo consciente da água, ok? Então, vocês têm lá para preencher o nome de vocês, o ano, a data em que a entrevista está acontecendo. Tem 8 perguntinhas e em cada perguntinha a pessoa vai dar a resposta e você vai marcar o xizinho lá na resposta que a pessoa deu para você, tá? Então, aí, continuando na página 100, pergunta 1. Retomando a pergunta 1 da entrevista, na casa da maioria de vocês a água vem de fontes alternativas ou da rede de distribuição da cidade? E aí a resposta, então, vai depender da vida aí de cada um, né? Da entrevista que vocês fizeram com um familiar. Então, vocês vão responder se essa água vem de fontes alternativas ou da rede da cidade, que distribui água para todas as casas. Preencham o quadro a seguir com o número de pessoas que responderam a cada uma das outras perguntas. Aqui, gente, nós precisaríamos fazer um gráfico, né, das respostas de vocês, de todos os alunos. Então, nós vamos deixar esse gráfico para fazer no retorno das aulas, porque a gente precisa de todas as entrevistas para preencher. A gente precisa do número de pessoas que responderam a cada uma dessas perguntas. Então, pergunta 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Então, pulem esse quadrinho aí por enquanto. A número 1 também vai precisar pular, porque é para observar os resultados, né? Então, a gente, como não tem esse resultado ainda, né? A gente não tem como tirar as nossas conclusões do que foi feito. Mas vamos observar aí os pensamentos do nosso colega. Você sabia que hoje as pessoas consomem o dobro de água que se consumia 50 anos atrás? Mas se a água que bebemos vem principalmente dos rios, por que é que as pessoas usam os rios como depósito de lixo e esgoto? Para cada 1.000 litros de água utilizada pelo homem, resultam 10.000 litros de água poluída. E essa informação quem passou foi a ONU, em 1993. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? Vimos também isso na apostila de português. E aí, continuando na página 101, vocês farão então a leitura observando o mapa mundi e as notícias que tem sobre a água. E aí, tem muito legal na página 102 um experimento que vocês poderão fazer. Acredito que todos poderão fazer, porque só vão utilizar 2 coisas: água e uma garrafa PET. Então, pega aí uma garrafa PET que a mãe e o pai já não vai usar mais, e encha de água essa garrafa plástica. Ela tem normalmente a garrafa PET de refrigerante, né? Capacidade para 2 litros de refrigerante, então caberia, né, 2 litros de água também. E em seguida, vocês vão despejar a água da garrafa no copo medidor até completar 50 ml. Então aí, quem não tiver um copo medidor, pode pegar alguma outra coisa para tentar medir, tá? Então, vocês vão encher a garrafa de 2 litros até o último limite lá, até o limite de água da torneira mesmo, tá, gente? E em seguida despejar apenas 50 ml dela dentro de um pote. E aí vocês vão fazer as comparações e as observações que então, para que esse experimento vai servir, tá? Vocês vão então comparar as observações realizadas com o experimento e responder. Então, vocês vão realizar o experimento, medir aí, encheu de água os 2 litros de água na garrafa, despeja somente 50 ml, que é uma pequena porção dos 2 litros, dentro de um potinho. E aí vocês vão fazer as observações e responder as questões para saber que conclusão vocês chegaram, tá? Eu deixei na postagem dessa semana em Ciências uma
cartilha sobre o planeta água, sobre o uso da água e como tem sido mal usada essa água, esse bem tão precioso para a humanidade, infelizmente, né? Então, se você puder, clica lá no link, assista, é bem legalzinho. É importante que você saiba o que acontece quando nós não usamos direito, né? Quando nós não usamos com consciência esse bem tão precioso. Mas vai te ajudar também a explicar para os de casa como consumir conscientemente, como economizar, né? Como não maltratar o nosso lindo planeta que nós habitamos, que nós vivemos. Então, não desperdice a água usada na experiência jogando-a direto na pia. Procura um local na sua escola com terra, aí no caso, em casa, tá? Procure em casa um local com terra ou um vaso com plantas para usar essa água, para irrigar essa planta, essa terra, para que ela não seja simplesmente jogada fora. Sempre é tempo de usar a água com responsabilidade. E que outras atitudes você pode ter para contribuir com essa boa ideia? Então aí não tem espaço para resposta, mas você pode ir lá no seu caderno, colocar lá a data de hoje que você está realizando a atividade, a página do livro que você está usando e escrever lá. Sempre é tempo de usar a água com responsabilidade. Que outras atitudes você pode ter para contribuir com essa boa ideia? Escreva essa pergunta no seu caderno e responda no seu caderno. De que forma e quais atitudes você pode ter para contribuir com essa ideia de usar a água de forma consciente, sem desperdício. Tudo bem? Então, esse tema nós trabalharemos bastante esse bimestre. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam realizar as pesquisas que foram disponibilizadas na postagem, tá? Fico por aqui, mas semana que vem tem mais. Até breve, turma!